Tudo bem, pessoal? Como prometido, na semana passada a gente está aqui de volta com o Papo TPD e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo uma profissional na área de gestão, a Cíntia Gregolon. Obrigado pela tua participação, Cíntia. É um prazer a gente estar aqui para compartilhar um pouco mais de conhecimento nessa área que é tão difícil para nós técnicos, né? Então, assim, hoje eu quero levar vocês a ter uma consciência um pouco diferente sobre a importância da área de gestão, né? Como a gente, às vezes a gente age muito pela paixão à profissão, né? Então a gente acha que só a nossa paixão pela profissão, só o nosso amor pela profissão, ele vai salvar o nosso laboratório, a nossa empresa. Eu vejo que muitos trabalham assim, né? E eu vou contar uma historinha breve para vocês de um senhor que estava numa praia com a sua filha, né? E ele estava olhando a sua filha entrar no mar, ela brincando ali na areia, e foi entrando no mar, e cada vez ela foi se distanciando mais dele, e quando ele menos esperou, uma onda veio e puxou a sua filha para o fundo do mar. E ele, com todo o amor que ele tinha pela sua filha, ele correu para salvá-la. Só que ele esqueceu que ele também não sabia nadar. E o que aconteceu? Os dois morreram afogados. Então, nessa história, o que eu quero levar vocês a pensar? Que o amor, ele não salva. Só o amor, ele não salva. Tá? Então, a gente precisa ter técnica. E a mesma coisa, às vezes, só o amor que a gente tem pela nossa profissão não vai salvar o nosso negócio. A gente precisa de gestão, a gente precisa de ter conhecimento na área administrativa. E é para isso que hoje a Cíntia está aqui para bater esse papo com a gente, né, e levar a gente a um nível mais alto de conhecimento nessa área. Então, Cíntia, eu queria te fazer a primeira pergunta relacionada a isso que eu comentei. Você acha que só a paixão pela profissão é suficiente para engrenar o nosso laboratório? Ou você acha que a gente precisa realmente desse conhecimento? E quais são as principais dificuldades na área administrativa que você encontra dentro do laboratório? Bom, Tito, então, primeiramente, obrigada também, né, pela oportunidade de vir aqui abordar esse assunto, que ele é de extrema importância. Então, assim, com relação à sua primeira pergunta, infelizmente a paixão ela não é necessária para garantir o sucesso do negócio, né? Então, a gente entende que os profissionais, eles são técnicos, né? Eles envolvem muito bem a parte técnica e existe a oportunidade, né, de virar empresário e de desenvolver a empresa. Mas infelizmente não existe um preparo para essa parte de gestão, né, essa parte administrativa. E ela acaba sendo deixada de lado, né? Não deveria, mas ela acaba ficando no segundo plano, né? Então se prioriza mesmo a parte técnica, mas não é disponibilizado um tempo para gerir o negócio. E aí qual que é o reflexo disso, as dificuldades em que a gente encontra? Então existe hoje uma dificuldade em separar as finanças pessoais, né, das finanças da empresa. Então isso também gera problemas para a empresa, a questão de não gerir, né, a parte financeira, os processos da empresa. Então há dificuldades na questão de produtividade, qualidade, retrabalho. Hoje não é muito comum, na verdade é bastante comum encontrar empresários que não têm certeza da própria lucratividade. Então, estima-se um lucro, né? Imagina-se que o dinheiro disponível no final do mês é o lucro da empresa, mas na verdade ele não é o lucro, né? Então, existem diferenças. Trabalha-se muito tempo, não vê resultado porque está se gastando muito tempo em algo em que efetivamente não dá lucro. Então, assim, tem as dificuldades de gerir pessoas também, de treinar e preparar a equipe, em garantir o atendimento com o cliente. Então, em todas as frentes da empresa existem dificuldades, mas são dificuldades em que o técnico talvez não esteja preparado, né? Mas elas são muito importantes. Eu costumo sempre dizer que nós, como técnicos, né, como a gente não teve essa preparação, né, na área de gestão, na área administrativa, alguns têm um feeling um pouco maior para isso, né? A gente se envolve muito mais pela paixão à profissão, como a gente falou antes, né? E eu vejo assim, que a hora que a gente precisa administrar essa empresa, a gente deixa de fazer o que a gente gosta de fazer para fazer o que a gente não sabe fazer. E aí, às vezes, o resultado ele não é muito satisfatório, né? Exato. Qual seria, assim, o teu principal conselho para que os profissionais consigam organizar a empresa como empresa, né? Deixar de ser
uma profissão informal e se tratar mais como empresa? Qual seria o teu conselho, né, para que esses profissionais estejam atentos a essas determinadas áreas? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que seja o planejamento. Então, o planejamento ele é essencial. Então, ter uma preparação, entender a empresa, entender quem é o cliente, entender um posicionamento de mercado. Então, assim, que tipo de cliente eu quero atender, qual é o padrão de produto que ele espera, qual é a estrutura que a empresa precisa ter para poder atender esse cliente, tornando isso de uma forma profissional, né? O segundo ponto é entender que a empresa, ela tem, vamos dizer assim, uma vida própria. Então, assim, exatamente, ela não é uma extensão do dono. Por vezes, no início, ela acaba sendo, mas isso pode se tornar um problema conforme a empresa cresce, né? Então, ter justamente essa separação financeira, né? Então, dentro do planejamento, o que seria muito importante? Conhecer realmente os custos, né, trabalhar com margens que sejam aceitáveis para o mercado, mas que garantam, né, a saúde financeira da empresa, ter um planejamento de fluxo de caixa que é essencial. Para quê? Para que você tenha uma previsibilidade. Deixa eu te perguntar, só para nós termos uma compreensão menor, explica para nós o que seria o fluxo de caixa, só para o pessoal que está assistindo a gente ter um pouquinho mais de, entender um pouquinho mais. O que seria o fluxo de caixa? Certo. Então, assim, o fluxo de caixa, o conceito dele é bastante simples. Ele é composto pelas entradas financeiras e pelas saídas. Então, vamos imaginar o seguinte, a empresa ela inicia, a empresa precisa ter um capital e um capital de giro. Então, antes de falar do fluxo, eu já vou entrar também nesse assunto do capital de giro, porque é algo que por muitas vezes ele é desconsiderado, mas ele é de extrema importância. Então, o que é o capital de giro? Ele serve justamente para garantir o teu fluxo de caixa, que é o quê? Você inicia uma empresa, você tem que comprar material, aí você tem toda uma estrutura para manter, você precisa pagar água, luz, telefone, aluguel, secretária, enfim, você tem... É o teu caixa mesmo, é o dinheiro que vai suprir as tuas necessidades enquanto teus clientes não te pagam. Exatamente, exatamente. Né? Então você precisa ter esse valor. É isso mesmo. E aí, por isso que é importante você ter uma previsibilidade. Então, assim, quando é que eu tenho que pagar e quando é que é a minha previsão de receber? Porque eu preciso garantir que eu vou ter saldo para cumprir minhas obrigações. Então, esse é o fluxo de caixa. E uma coisa que às vezes fica um pouco confuso é que o fato de eu ter um valor disponível no meu fluxo de caixa não quer dizer que é meu, exatamente, que é do dono, que é e que nem é um lucro, porque aquele valor pode ser o capital de giro para sustentar a operação da empresa. Então é bem importante entender essa diferença. E me fala um pouco, assim, eu vou fazer algumas perguntas em relação ao que foi importante para mim, né? Que a Cíntia fez uma consultoria comigo, fez uma consultoria com a Beatriz, que a gente entrevistou semana passada, e fez para alguns colegas aí na área de prótese dentária. Então, assim, como eu sei que foi importante para mim, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio da empresa, o que seria o ponto de equilíbrio. E também tem um outro detalhe interessante que para mim foi muito bom para eu entender, sobre a questão das fases da empresa, da infância, da adolescência e da maturidade. Né? Sim, eu acho que isso é interessante para que a gente consiga entender o que realmente, como é que funciona, como tem que funcionar a empresa, né? E é importante também saber em que estágio a empresa está para poder identificar o que é preciso evoluir. Porque às vezes a gente acha que tem que crescer, que vai investir num sistema melhor, vai fazer um investimento e esse retorno vai ser garantido. E às vezes o tiro sai pela culatra, né? E aquele investimento que você sonhou como a tua paixão, às vezes ele se torna o teu pesadelo. Então é muito importante isso aí, fiquem atentos a essa explanação que a gente vai falar agora, sobre essa parte da saúde financeira, até das fases, né, da empresa. Né? Então, com relação ao ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, o que é? Qual é o valor que eu preciso ter de receita, de recebimento do meu cliente, para garantir que a minha empresa funcione, que eu pague todos os meus custos com funcionário, as minhas despesas fixas para manter a minha matéria-prima e eu não tenha prejuízo. Então, isso é chamado de ponto de equilíbrio, é o mínimo que eu preciso ter de faturamento. Então, conhecendo isso, você já consegue entender a tua estrutura. Então, com relação ao que o Gineton até comentou, por vezes você tem a perspectiva de crescimento, imagina, não, eu preciso aumentar a minha estrutura, mas não necessariamente, porque cada vez que você aumenta a tua estrutura, você está aumentando
as suas contas fixas, as suas despesas fixas e, consequentemente, você precisa faturar mais. E nem sempre você tem mais lucro. Então, o que é aconselhável? Que dentro da sua estrutura você identifique qual é o seu ponto de equilíbrio e que você possa trabalhar dentro dela na melhor produtividade para extrair o máximo de lucro dentro dessa estrutura. E a partir daí fica mais fácil de poder planejar um crescimento saudável e sustentável, onde você conhece, né, os valores, você sabe o reflexo do aumento disso. Então é bastante importante ter esse entendimento. E se planeja, até uma coisa que você o Jackson, né, me ensinaram foi a ter o planejamento para você saber a hora certa de investir, a hora certa de estar fazendo aquele, estar investindo em um outro sistema, estar fazendo a próxima operação, né? Exato. Que acredito que pela média de faturamento a gente consegue ter isso, né? Se a gente conseguir manter uma média de faturamento, a gente vai ter lá um saldo que a gente tem uma média, a gente sabe que daqui 1 ano e meio é a hora certa de eu comprar o meu CAD/CAM, é a hora certa de eu investir no meu sistema de injeção. Exato. Então esse planejamento é fundamental para que você não sofra as consequências depois e tire o dinheiro da onde realmente te dá lucro para colocar o dinheiro para, às vezes, sanar situações que não estão te dando resultado. Exato, exatamente isso. E aí você consegue fazer uma análise do retorno desse investimento também. Quanto tempo esse investimento vai me retornar? Com relação até às fases da empresa. Então, assim, uma coisa interessante é que geralmente quando a empresa nasce, né, a gente chama fase de infância, a empresa ela tem exatamente a cara do dono. Então, assim, o cliente reconhece o dono, ele quer ser atendido pelo dono. Se o dono não tá, geralmente o pessoal fica um pouco perdido, as principais informações estão na cabeça do dono, tem uma total dependência. Nesse momento, ele não sabe exatamente quanto ele lucra, simplesmente assim, ele faz e no final, né, não tem essa segregação, o que é o dinheiro da empresa, o que é o valor que seria o salário do sócio, né? Sim, nesse momento não tem essa Isso separação. É fundamental também nesse sentido. A gente não confundir o dinheiro da empresa com o salário do sócio. Exatamente. Né? A gente tem que ter um prolabore, a gente vai tirar aquele valor e vai tentar não, a gente tem que nos programar sobre aquele valor, né? Exato. E deixar um saldo para a empresa, para que a empresa tenha uma saúde, né? Tenha uma evolução. Né? Porque o que isso acaba acarretando, né? Você talvez retirar o dinheiro da empresa onde, no momento errado, o que vai acontecer? Talvez no momento seguinte você precise desse valor para cobrir, não tenha ele, você precisa recorrer talvez por um banco, pagar juros para poder cumprir as obrigações. Então aí já começa e aí é um prejuízo. Todo valor que você paga de juro, ele é um valor que você não retorna, né? Então acaba sendo um prejuízo. E aí, essa fase da infância, então, ela tem bem essa característica. Ela é uma empresa que ela tem total dependência do dono e não existe uma organização, não tem um processo bem definido. Então, também há problemas de insatisfações com o cliente. Então, é um momento um pouco mais conturbado de início. A partir do momento que a empresa começa a se organizar, então começa a formalizar essas questões financeiras, começa a ter uma visibilidade, um planejamento de fluxo de caixa, ela começa a passar para a adolescência. Então é o momento onde a empresa ela começa a ficar muito mais formal, profissional. Então ela já tem alguns processos já definidos, ela consegue contratar e demitir funcionários e trabalhar um pouco mais de tranquilidade, de eficiência, né? Então já é um momento, vamos dizer assim, intermediário. Mas a empresa desse ponto, ela pode evoluir para uma maturidade, só que ela também pode voltar para a infância, o que é muito crítico. E geralmente é nesses momentos em que a empresa pode vir a falir, vir a fechar, não se sustentar, né? Então esse é um ponto muito crítico. Não quer dizer que a empresa evoluiu, começou a fazer os controles, que já está ok. Por quê? Precisa manter e evoluir. Então esse é um ponto muito importante. O desafio da empresa, do empresário, é conseguir manter isso, manter o gerenciamento e a gestão. Por isso que é muito importante dedicar um tempo para gerir a empresa. Então um grande conselho por mais que o trabalho técnico da empresa, ele seja a identidade, no caso do dono, né, como é o seu exemplo, é essencial que você dedique uma parte do seu tempo para ser dono de empresa, empresário, fazer a gestão, empreender. Ter uma pessoa à altura, né, para seguir nessa função dentro da empresa, que eu acho que é bem importante. Às vezes a gente, como técnico, às vezes a gente pensa só em contratar bons profissionais na área técnica e pagar bem só os bons ceramistas, os bons profissionais na área técnica. E esquece que para você ter um bom profissional na área administrativa, você também tem que ter um investimento. E com certeza, esse investimento, ele
é um dos melhores investimentos do laboratório. Tá? A parte administrativa ela tem que estar saudável para a área técnica andar em conformidade. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente não dá tanto valor a essa área, acha que isso qualquer um pode fazer. Sim. E aí eu vou lá e coloco a minha mãe para fazer, que não tem conhecimento, ou pessoas que não têm conhecimento. E aí o resultado a gente já vem vendo, né? Que é um resultado que é mediano, que às vezes você não consegue trabalhar num nível mais alto, né? E é complicado isso para nós, né? Para a gente entender. Depois que eu demorei um pouco para conseguir ter essa compreensão, e isso mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir como empresa. Claro. Né? Então isso eu acho que é fundamental, né? Dentro de todos os negócios, não é só dentro do laboratório, isso é geral. Não é uma exclusividade, e talvez assim, sair de dentro da empresa e olhar a sua empresa de fora. Exatamente, talvez até eu você. Acho que é um bom exercício. Como eu enxergo a minha empresa de fora? Exatamente. Então, assim, eu tenho um atendimento profissional satisfatório, as contas estão organizadas. Exatamente. Então, talvez é uma reflexão a partir desse ponto. Você fica sabe mais o custo fácil, que tem cada produto que você oferece. Eu sou competitivo no mercado, realmente, né? Porque às vezes o mercado ele estabelece um limite. Exatamente. Você precisa ser competitivo. Para eu ser competitivo, para eu ser competitivo e ter lucro, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter uma estrutura muito eficiente de custo. Né? Então isso é... Saber comprar, saber controlar o processo, né? Tanto em tempo quanto em economia de material, né? Claro. Saber ter essa economia de material e o controle do tempo para produzir, né? Exatamente, porque assim, hoje o principal fator limitante do laboratório é o tempo. Então, depende, é um trabalho produtivo, né? Manual, então você depende de pessoas, essas pessoas têm um tempo produtivo. Então você precisa otimizar isso, então evitar retrabalhos, né? Ter um controle para que aproveite-se melhor o tempo que aquelas pessoas estão disponíveis, questão de materiais, então assim, comprar com eficiência, comprar em excesso é um problema, também ter falta de material é outro problema, então manter esse equilíbrio, né? Aquela situação de, você vê uma promoção de um determinado produto, aí você vai e compra 50 daqueles. Porque tá barato, vou colocar 50. E aí acontece, assim, eu vou usar um exemplo bem simples, por exemplo, dentro de casa mesmo. Você vai lá, está em promoção feijão, você vai lá e compra 50 quilos de feijão, né? Porque tá barato, eu quero estocar isso. E aí, acabou o arroz. Só que naquele dia que acabou o arroz, você não tem dinheiro, você só tem feijão. E aí o feijão, você não tem como ir lá no mercado e oferecer o feijão à base de troca para comprar o arroz, né? E é a mesma coisa, às vezes você vai lá e compra um monte de estoque de cerâmica, de qualquer tipo de produto, porque tá barato, e às vezes falta no fluxo do caixa, faltou dinheiro, e aí você não tem como lá oferecer aquele produto em base de troca para você comprar o outro, né? Então isso é importante, a compra em excesso também ela não é saudável. A gente precisa ter o equilíbrio, né? O equilíbrio, saber ter o controle do nosso estoque. Então, pessoal, o assunto de hoje ele é importante não só para quem já tem a sua empresa, mas também para aquela pessoa que é funcionário também e pensa, né? E para ele pensar como empreendedor e também para aquele que pensa em ter a sua própria empresa, né? Então isso é importante para que você já venha entendendo os processos, já venha entendendo um pouquinho, né? Eu sei que hoje é um bate-papo mais curto, não é um bate-papo muito longo, mas a gente pode fazer vários desses, né? Dependendo, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, a gente pode aprofundar mais, né? Se vocês quiserem deixar os comentários embaixo do vídeo, né, para que a gente possa estar analisando e possa estar respondendo você, né, Cíntia? Você me ajuda a responder eles? Com certeza, com certeza. Estou prometendo o nome da Cíntia. E é interessante mesmo a gente poder contribuir onde realmente é a dor, né? Então, né, acompanhando empresas aí, né, há um certo tempo, eu já vivenciei muitas situações. Tem muitas situações que são comuns a todos, mas também tem algumas situações que são específicas, né? Eu acho que essa é uma forma de poder abordar o assunto, de poder ajudar, porque talvez é algo que, voltando ao assunto de não ser dado importância, mas a partir do momento que você opta por empreender, é algo muito maior. Então, assim, existe um propósito envolvido, né? Existe um projeto, você investe o seu capital nisso, você investe o seu tempo, tem um sonho envolvido nisso. E é muito importante que exista realmente um planejamento, um conhecimento, porque por mais que a finalidade do seu trabalho
seja técnico, fazer a entrega, ser muito bom no que se faz. Para você sustentar tudo isso, você precisa vestir a camisa de gestor, de empreendedor. Então, o que é empreender? É olhar a sua empresa daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, que esse é outro ponto, gente, porque assim, muitas pessoas trabalham olhando o que eu tenho para hoje. Então, eu tenho que produzir, eu preciso entregar hoje, mas como eu quero que a minha empresa esteja daqui 5 anos? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, esse tipo de questionamento também, eu acho que é extremamente importante. Tem um detalhe assim, importante que eu vejo na nossa área, pela profissão ter surgido dentro do consultório do dentista, né? Então, por muitos anos, o laboratório ele era no fundo da clínica, ele era uma profissão informal, né? Onde os técnicos eles eram funcionários dos dentistas, né? E hoje mudou muito isso, mudou muito. Hoje a profissão ela vem realmente se profissionalizando na área como empresa, né? Hoje se tornou uma empresa, não é mais informal, né? Hoje já é uma profissão formalizada. Só que a cultura antiga ainda permanece em alguns técnicos, né? Que é de fazer tudo conforme se fosse um empregado do dentista. Não estou desvalorizando nem o dentista, mas a gente como empresa tem que se portar de uma maneira diferente, né? Assim, a gente explica para nós aí como a gente deve se portar, né? Como a gente deve se portar até para poder ter resultados melhores. Porque, com certeza, você tem que se tornar necessário para o seu cliente a ponto de ele não se importar em ter que pagar o boleto, a ponto de ele não ter que se importar a forma de pagamento que ele fazer, e ele honrar exatamente como ele honra com qualquer outro tipo de conta, de qualquer outro tipo de situação, né? Conta pra gente como organizar isso, de que maneira, né? Esse ponto específico ele impacta diretamente no dia a dia do laboratório. Então, assim, na produção, questão de prazos emergenciais, de talvez ter que, por uma falta de planejamento do cliente, o laboratório se submeter, né, a entregar a qualquer custo, talvez para atender aquele cliente. Mas o laboratório ele precisa ter um processo, ele tem que ter os prazos. Então, mesmo que seja um trabalho, por vezes carga imediata, é possível que seja agendado com antecedência. Com certeza. Então, assim, estabelecer regras. Comunicação, né? Comunicação, estabelecer regras para que seja possível que você consiga planejar o seu trabalho, ser eficiente, manter a qualidade, né? Fazer a entrega, manter a satisfação do cliente. Inclusive na parte financeira, porque assim, o laboratório é uma empresa, ele tem as obrigações, ele tem a data, tem os boletos, né? Tem as contas a serem pagas. E o cliente também precisa ter esse compromisso de pagar conforme as condições do laboratório. Às vezes existem muitas dificuldades do laboratório acabar acatando o prazo do cliente, né? Exatamente. E aí acaba virando um ciclo onde falta recurso, tem que pegar empréstimo, tem que trocar cheque. E aí isso vai virando uma bola de neve. Então também torna o teu lucro ele vai se tornando cada vez menor, né? Exatamente. O teu lucro está diminuindo. Porque daí nesse cenário você tendo que pagar o juro para talvez antecipar alguma conta, antecipar algum cheque para pagar uma conta, ou talvez a correria que gera no dia a dia, gerar retrabalho, tudo isso vai virando prejuízo, e é algo que é difícil de mensurar. E exigir do teu cliente, né? Exigir do teu cliente mesmo o compromisso em te mandar boas moldagens, em estar se comunicando, tá? Porque aí a responsabilidade sempre fica nas costas do laboratório quando não há comunicação. E eu acho que com razão do cliente, porque se você está vendo que não está de acordo, você tem a escolha de fazer ou não, né? Exato. Então você pode se comunicar e se comunica. Explica para o teu cliente. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação melhor entre dentista e técnico para que todos esses processos eles possam ser compreendidos também pelo teu cliente, pelo dentista, né? Exato. E com certeza ele vai entender. Ele vai reconhecer isso, na verdade isso se torna um diferencial. Exatamente. Pelo profissionalismo, porque assim, trabalhando de uma forma mais organizada, acontece que você vai entrar num ciclo que você vai entregar até antecipado. O teu próprio cliente te enxerga de maneira diferente. Te enxerga, né? Sem dúvida. E isso tende a ser muito benéfico para toda a cadeia ali, né? Exatamente. Então eu vou, para a gente encerrar, uma perguntinha legal, assim, um assunto legal. A gente já falou sobre planejamento, né? Sobre planejar, mas assim, um básico para quem está pensando em começar um negócio. Qual que seria o plano inicial? Certo. Né? Eu sempre, nas minhas palestras, quem já viu as minhas palestras, quem já viu as minhas aulas online, eu sempre começo com um slide, né? Com uma fotografia de um efeito dominó, né? As peças caindo, todas elas caindo, né? Que é o efeito do quê? De você não se planejar. Tá? Então, a gente costuma falar sempre, né? Quando você fala em planejar,
você está planejando falhar. Então, é muito importante o planejamento. Então, fala para nós, Cíntia, o que a gente deve se preocupar inicialmente para abrir a empresa? Para abrir a empresa, bom, então assim, o primeiro passo é o planejamento. Né? Tudo começa com o planejamento. Como você falou, a gente precisa afiar o machado. Então, às vezes não adianta eu ter uma ferramenta e ir lá tentar usar ela por horas e eu não vou ter resultado. Se eu gastar a maior parte do tempo afiando, no menor tempo possível eu vou conseguir atender o meu objetivo. Exatamente. Então, o planejamento ele serve para isso. Então, assim, eu quero abrir uma empresa, quero abrir o meu laboratório. Realmente gastar um tempo entendendo qual é a estrutura que eu preciso ter para esse laboratório, quanto isso vai me custar, né? Qual é a estimativa ali, quanto eu vou conseguir produzir, para eu manter essa estrutura, o que eu vou ter que ter de custo fixo. Então, assim, começar a entender tudo isso. Eu tenho condições hoje, eu preciso de recurso de terceiros? Se eu preciso, esse juro que eu estou pagando, ele pode ser um investimento, em quanto tempo ele me retorna? Então, assim, ter um entendimento financeiro, uma segurança financeira, buscar conhecer também questões fiscais, que é algo que fica um pouco de lado, as pessoas não dão muita importância, mas é extremamente importante. Então, assim, eu preciso começar com uma empresa regularizada, buscar um profissional, um contador, né? Então, assim, considerar tributações, né? O que eu vou ter de tributação para o meu produto, como eu separo as contas pessoa física de pessoa jurídica, né? Já começar organizado. É muito mais fácil você começar organizado e manter do que depois de um certo tempo buscar organizar isso durante o andamento. Não que seja impossível, na verdade sim, qualquer momento é válido, mas para quem está começando, o melhor ponto de partida é esse mesmo. Já tentar criar uma estrutura da empresa, começar da forma mais profissional possível, por menor que a empresa seja. Se a empresa for somente você, isso não precisa transparecer para o seu cliente. Comece com uma empresa, crie uma logomarca, monte uma identidade visual, né? Tenha um procedimento de atendimento para que o seu cliente seja bem atendido, um controle de prazos, evitar a entrega. Então, assim, uma série de detalhes que, bem planejados, assim, você minimiza ao máximo o risco, né? Exatamente, de sofrer, né? De perder clientes, de perder clientes. De ter a dor de cabeça. Exato, mantenha as contas, dê importância ao financeiro. Eu acho que assim, o Ginto até tocou num ponto muito importante, que é o quê? Valorizar o profissional de gestão também. Então, assim, buscar ajuda profissional, mas isso não exime que você, como dono, não deva participar. Pelo contrário, eu acredito que assim, tem que ter uma participação no profissional que entenda, justamente para ter esse olhar que é diferente. Claro. É muito diferente o até profissional para você identificar, diagnosticar o que está errado, exato, né? E conduzir da forma certa. Mas as decisões estratégicas da empresa, elas vão partir do dono. Então, é muito importante ter o conhecimento do que está acontecendo. Então, assim, acompanhar relatórios, buscar conhecer o mínimo, assim, porque não são conceitos complicados. Na verdade, vai fazer parte do seu dia a dia, entender essa questão, acompanhar o fluxo de caixa, controlar bem a produção. Então, assim, participar, dedicar um tempo para a gestão da empresa. Então, eu acho que essas são algumas dicas que ficam para quem tem a intenção, que está planejando abrir seu laboratório. Então, Cíntia, adorei o bate-papo, dá pra gente conversar um monte de tempo aqui. Tem bastante mas aí não dá pra subir no Instagram, não dá pra subir no... Então vamos fazer dentro do nosso tempo que a gente tem. Eu vou ficar esperando vocês aí os comentários, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu trago de novo a Cíntia aqui pra gente conversar mais um pouco, tá? E a gente vai responder as perguntas e as dúvidas que surgirem de vocês, tá? Cíntia, muito obrigado, tá, por você aceitar aceitar participar do nosso projeto. Você sabe que, como eu falei no vídeo anterior, a Cíntia foi fundamental, né, a consultoria dela foi fundamental na minha trajetória, na trajetória da minha empresa, para que eu pudesse ter um norte, né? Então isso eu quero compartilhar, tudo que eu tive de bom, tudo que eu acertei, eu quero compartilhar com o meu público, o público que me acompanha. Então muito obrigado, tá? Espero que a gente possa estar mais vezes aqui. E pessoal, olha só, não percam, a gente vai ter, toda semana a gente vai ter um episódio diferente e eu convidei aí 2 pessoas para a semana que vem, a gente vai ver quem que a gente vai colocar, mas são 2 pessoas muito bacanas aí também para estar participando do próximo episódio, tá? Então aguardo vocês no próximo episódio. Cíntia, mais uma vez, muito obrigado, tá? E até a próxima. Até. Obrigado.